Senhoras e senhores deputados, atendendo que às 15 horas teremos plenário, portanto, estão criadas as condições para recebermos em audiência o Conselho Nacional de Ética para as Ciências da Vida, hoje aqui representado pela professora doutora Maria do Céu Patrão Neves, que é presidente do Conselho Nacional, bem como o professor doutor Pedro Fevereiro, membro do Conselho Nacional de Ética para as Ciências da Vida e relator daquele que foi o documento que nos foi aqui entregue e nos fizeram chegar. Esta audiência é feita a pedido do Conselho Nacional sobre o estado de aplicação das novas tecnologias à vida humana e que me parece muito interessante, se me permitem esta nota inicial, porque de facto decidiram tomar, mesmo não solicitados por ninguém, fazer um relatório e um estudo sobre a problemática da agricultura e da alimentação e da nutrição, que é uma matéria cada vez mais importante e que damos cada vez mais importância. E, portanto, agradecer-vos por esta proatividade nesta matéria e, portanto, como sabem, nos termos da nossa grelha que vos terá sido encaminhada, agora dispõe de 10 minutos para a apresentação deste relatório, depois seguir-se-á uma fase de intervenção dos grupos parlamentares e terão novamente 10 minutos para apresentar. Sra. Professora, julgo que... Faz favor, tem a palavra. Muito obrigada, Sra. Presidente. Permiti que manifeste, assim, satisfação por podermos estar aqui a apresentar este trabalho do Conselho Nacional de Ética para as Ciências da Vida. É um gosto que nos recebam e contem connosco sempre. O nosso trabalho é precisamente refletir sobre questões que sempre do ponto de vista ético, sim, mas aquelas que dizem respeito ao grande âmbito das ciências da vida. Era apenas uma saudação institucional e agora, se me permites, sento-me efetivamente e... Dir-vos-ia que este trabalho foi realizado, eu sei que as condições do PowerPoint não são as melhores, mas os senhores deputados têm também já o PowerPoint convosco. Este relatório sobre as novas tecnologias aplicadas à agricultura foi redigido por 3 conselheiros, o conselheiro Pedro Fevereiro, que é biólogo, Inês Fronteira, que está ausente do país, e eu própria. Foi aprovado por todo o plenário e por unanimidade, o que é sempre uma grande satisfação. E, no fundo, corresponde, e assim desta forma também responde à Sra. Presidente, corresponde àquilo que é a nossa missão. Nós intervimos não apenas a solicitação das entidades que têm capacidade legal para o fazer, mas tomamos também a iniciativa de abordar temas que consideramos que são importantes, que são pertinentes para a sociedade portuguesa. E foi o caso deste relatório sobre as novas tecnologias aplicadas à agricultura. Aliás, porque o Conselho Nacional de Ética, precisamente porque se chama Ciências da Vida, não contempla única e exclusivamente a vida ao nível, à expressão humana, mas também do ponto de vista dos animais, dos ecossistemas, por isso ambiental também, e é dentro deste quadro que inscrevemos não apenas o trabalho que hoje aqui vimos apresentar, mas também outros que já realizámos em matérias próximas e que aqui elencámos para suscitar eventualmente o vosso interesse, uma vez que são abordagens atuais e sob perspectivas que, claro, da nossa parte, somos a parte interessada quando nos referimos ao nosso trabalho, serão pertinentes para uma abordagem abrangente dos processos legislativos. O fundamental aqui, como é óbvio, é o relatório e sobre o relatório eu gostaria de primeiro focar a questão da alimentação como um direito humano. Todos nós o sabemos, mas não é demais repetir e até dizer que quando nós falamos da alimentação como direito humano, estamos a incluir, no fundo, o que a expressão de segurança alimentar melhor transmite. Estamos a referir-nos não apenas ao alimento, estamos a falar de disponibilidade, de estabilidade no fornecimento, estamos a falar de não apenas quantidade, estamos a falar da qualidade no sentido de garantir que as necessidades nutricionais são efetivamente satisfeitas. Por isso, é dentro deste âmbito que nós falamos de agricultura.
Para nós, qual foi a nossa motivação para fazer precisamente este relatório? Tomámos claramente consciência da quase, diria, encruzilhada, ou pelo menos grande complexidade em que a agricultura hoje se encontra. Por um lado, é urgente que aumente a produção de alimentos. Aumenta a produção de alimentos nutritivos e seguros, sobretudo se nós tivermos em consideração que a população mundial está hoje, cifra-se hoje em 8,1 mil milhões de pessoas, que dentro destes 8,1 mil milhões de pessoas, 10% da população passa fome, da população mundial passa fome, 2,2% da população mundial não tem alimentação com nutrientes suficientes para garantir a sua saúde e, simultaneamente, sabemos ainda que a estimativa para 2050 é de 9,7 mil milhões de pessoas. Por isso, a ideia de aumentar a produção agrícola é óbvia e incontestável. E até hoje não há nenhuma outra forma realista de o fazer, senão através da agricultura. Por isso, aumento de produção. Segundo aspecto muito importante, diminuir o impacto ambiental da atividade agrícola. E este é um desafio muito grande e nós sabemos que a agricultura os tem estado a cumprir. Hoje em dia pede-se à agricultura não apenas a sua função identitária, originária, produção de alimentos, mas toda uma multifuncionalidade de atividades ao nível ambiental, da biodiversidade, da coesão territorial e poderíamos prosseguir. Por isso, de facto, a atividade agrícola tornou-se hoje muitíssimo exigente. O terceiro aspecto, as alterações climáticas. Exige-se que a própria agricultura se adapte às alterações climáticas. Ora, nós sabemos que com as alterações climáticas temos, por exemplo, a deterioração dos solos, a escassez da água e aqui também teríamos um longo rol de factos a apresentar. Perante estes três grandes aspectos, por isso, aumento da produção com qualidade e em quantidade, combate aos impactos potenciais e impactos ambientais, com reforço da multifuncionalidade da agricultura e ainda a adaptação às alterações climáticas, diríamos que realmente os desafios são enormes. É nosso parecer que estes desafios só podem ser devidamente enfrentados e ultrapassados através de uma inovação tecnológica. Eu passaria agora rapidamente a palavra ao meu colega. Muito obrigado. Antes de mais, gostaria de secundar a Sra. Presidente e agradecer a possibilidade da apresentação deste nosso relatório, apresentar os cumprimentos à Sra. Presidente e aos Srs. Deputados, quer pessoais, quer institucionais, e muito rapidamente, desculpem, vou passar o slide. Este slide é um bocadinho complexo, não se consegue ver os detalhes, mas eu vou rapidamente falar sobre ele, de facto. Já foram referidos os desafios colocados à agricultura e eu diria que ultrapassar estes desafios, do nosso ponto de vista, implica uma utilização criteriosa, obviamente, mas de diversas tecnologias. Não estamos a falar de uma tecnologia específica, mas de um conjunto de tecnologias com vertentes diferentes, que ali estão divididas em três áreas. Novos métodos de produção, por um lado. Por outro lado, uso de novas tecnologias, inclusive tecnologias de base molecular, para aumentar a eficiência da produção. E depois, aquilo que também que é claro e evidente e que já começa a ser incorporado na nossa agricultura, que é a utilização de tecnologias e aplicações digitais de vários tipos. Portanto, esses são os três grandes grupos. Não vou detalhar cada um deles, dizer que, na realidade, parece-nos que, mesmo do ponto de vista ético, não existe muitas alternativas. Ou seja, voltar a métodos tradicionais de produção agrícola é votar a espécie humana a uma degradação neste momento, tendo em conta o aumento da população e todas as questões relacionadas com as alterações climáticas que não deveríamos percorrer. Obviamente que estas
a aplicação destas tecnologias não vem sem alguns desafios que são precisos assumir e ultrapassar. Obviamente, a crescente automação é um dos aspectos que tem que ser tido em consideração. Portanto, a redução da utilização da mão de obra humana e a presença das pessoas no campo. É necessário uma capacitação evidente para a utilização destas novas tecnologias a todos os níveis e, portanto, é outra vez um desafio que tem que ser abordado e que tem que ser ultrapassado. Obviamente, também, a utilização destas novas tecnologias cria ou induz transformações no modo de produção e também são referidos alguns dos modos de produção nos novos métodos de produção. Esses modos de produção não competem entre si, antes são complementares e têm que ser ajustados, inclusive, quer às condições edafoclimáticas, mas quer mesmo aos próprios núcleos sociais e às diferenças regionais que podemos observar. E, finalmente, obviamente, um aspecto que também é essencial, a atividade agrícola não pode ser uma atividade para empobrecer quem nela trabalha. E, portanto, converter ou fazer com que o agricultor seja capaz de gerir a sua atividade e funcionar nesse aspecto como um empresário é também um desafio fundamental. Para finalizar, dois aspectos que são essenciais em termos éticos que convém ter em conta. Obviamente, o princípio da precaução, sobretudo na avaliação das eficiências e dos impactos destas inovações, tem que ser tido em conta. E também o princípio da responsabilidade de todos os intervenientes na inovação agrícola, quer durante a fase de construção dessa inovação, quer depois na sua implementação. Sr. Presidente. Muito obrigada. Passaria muito rapidamente às recomendações que fazemos, de forma muito sistematizada e direta, partindo primeiro de 4 pressupostos: o valor inestimável da agricultura na produção de alimentos de qualidade nutricional e seguros, tendo em atenção os fatores hoje desafiantes para a agricultura e sempre no sentido de garantir o direito à alimentação e à segurança alimentar. Como disse anteriormente, não há outra forma hoje real, efetiva, de alimentar a população senão investir em agricultura. Outro aspecto fundamental, o impacto negativo das alterações climáticas. É preciso adaptar às alterações climáticas, ao mesmo tempo aumentando o volume de produção. Por isso é um desafio de facto importante. Se não o fizermos, colocamos em causa o direito à alimentação e, por outro lado, também a questão da própria dependência, não digo dos países, com certeza que Portugal não é capaz de ter uma autonomia alimentar, mas pelo menos ao nível da União Europeia será certamente um aspecto a considerar, sobretudo com as transformações geopolíticas a que assistimos hoje. O contributo da agricultura para a produção de bens públicos, que é imenso e tem que ser sublinhado, e a eficiência agrícola, passando pelo aumento da produção alimentar, adaptação às alterações climáticas e diminuição de impactos. Sr. Presidente, se me der mais 2 minutos, eu utilizá-los-ia primeiro para este slide de recomendações que, no fundo, resumo dizendo, do ponto de vista da PAC, e, sobretudo, tem mesmo que nós já ultrapassámos largamente o nosso tempo, tem 30 segundos e depois terá uma segunda volta onde muito pode... bem, ao nível da PAC, das revisões regimentais, ao nível nacional da aplicação competente da PAC e ao nível também das políticas nacionais, é preciso criarmos ações conjuntas. Sem ações conjuntas com todos os sectores que têm responsabilidades na agricultura, não é possível. Foram 15 segundos. Os outros 15 segundos é para chamar a atenção para o facto de termos que valorizar a nossa agricultura, inclusivamente junto dos jovens. Hoje em dia estamos numa situação em que a agricultura é culpabilizada de muitas coisas que nem sequer tem responsabilidade e nós estamos a criar um ónus muito negativo que afasta os melhores da agricultura. E sem termos os melhores e os mais jovens, aqueles que têm mais apetência para a inovação tecnológica, nós não temos futuro para a agricultura. Obrigada. Muito obrigada e peço desculpa.
Obrigada. Sr. Professor, eu costumo ter aqui alguma flexibilidade, porque eu acho que o relatório é muito importante e acredito que os grupos parlamentares compreendem que se ultrapasse aqui o tempo para se poder expor, mas de facto o nosso tempo acaba por ser limitado e foram mais 3 minutos e meio, portanto foi aqui já o possível, mas terá uma segunda ronda onde terão oportunidades depois nas respostas de poder complementar melhor. Passava de imediato a palavra aos grupos parlamentares. Grupo Parlamentar do PSD, Sr. Deputado Amílcar Almeida. Já funciona. Senhora Presidente, Senhores Deputados, cumprimento à Senhora Presidente do Conselho Nacional de Ética para as Ciências da Vida e permita-me que na sua pessoa cumprimento todos os demais que acompanham. Sejam bem-vindos, naturalmente, para trazerem as vossas preocupações, que também são nossas, naturalmente. O Conselho Nacional de Ética para as Ciências da Vida tem como objetivo apreciar e dar parecer sobre as questões éticas suscitadas pelo progresso científico e inovação tecnológica em todos os domínios das ciências da vida. Reconhece a importância vital da agricultura na sobrevivência do homem, assim como a evolução do setor, sobretudo em termos tecnológicos com impactos no plano ambiental e social. O relatório que submete à Comissão aborda a reflexão dos aspectos técnicos decorrentes da integração da inovação tecnológica na produção agrícola. O presente relatório teve a participação da DGAV, Aposolo e CAP. A agricultura é uma atividade económica que permite a satisfação de uma das principais necessidades do homem, a alimentação. Com o atual crescimento mundial, é fulcral assegurar a segurança alimentar da população em crescimento. Defendem os deputados do PST que este aumento da produtividade agrícola é possível através de um uso eficiente de recursos onde a tecnologia e a inovação são instrumentos obrigatórios no alcance destes resultados de forma sustentável. As alterações climáticas são uma realidade onde se deverão tomar medidas de mitigação. O aumento da temperatura, fenómeno atmosférico adverso, tem criado desafios aos produtores e demais agentes intervenientes na atividade agrícola. Tal como transmitido anteriormente, o futuro e o resultado positivo desta equação, onde se pretende a maximização da produção agrícola, de modo a satisfazer as necessidades alimentares, depende muito do conhecimento científico e de tecnologias inovadoras que utilizam recursos de forma eficiente, permitem conciliar dados e informações que conduzem os agentes a processos de decisão antecipados. Se no passado a aplicação de tecnologia no setor agrícola não era uma realidade, atualmente a situação reverteu-se. Inteligência artificial, robotização, sensores, biopesticidas, agricultura vertical, agricultura regenerativa são alguns destes exemplos. Em termos éticos, estamos conscientes da existência de desafios e acreditamos no envolvimento de todos os agentes. Estamos conscientes que a Terra é apenas uma e que as nossas ações deverão assegurar que as das gerações futuras também se realizem. Acreditamos na ciência e promovemos o trabalho colaborativo entre unidades de investigação e produção e transformação. Sobre o relatório, levamos a reflexão e sugerimos que inclua numa próxima edição entidades mais ligadas à componente tecnológica, instituições de ensino, collabs e mesmo empresas. No caso de empresas, partilhamos a título de exemplo como empresas nacionais, Agro Insider, a Tecaver, se encontram no topo de equipamentos inovadores para a agricultura. De referir também que estamos conscientes e que temos vindo a desenvolver e iremos desenvolver ainda mais diligências no sentido do ambiente regulatório, legal, traduzir a realidade. Neste sentido, o trabalho junto da DGAV, em termos de licenciamentos e da agilização de processos de homologação de produtos para fazer face a pragas e doenças e junto de diferentes entidades do setor. Acreditamos que o trabalho conjunto irá permitir alcançar os objetivos globais. A reflexão do Conselho Nacional de Ética para as Ciências da Vida inclui os principais elementos-chave que consideramos que devem estar incluídos na Estratégia Agrícola Nacional e Europeia. A água, apesar de referida, não é abordada as questões relacionadas com o armazenamento, que é fundamental para a atividade. A título de exemplo, uma forma de adaptação às alterações climáticas e de utilização de recursos de forma eficiente são as produções de olival e de frutos secos. As alterações climáticas são uma realidade e a agricultura detém meios técnicos e humanos que possibilitam que se adapte a esta nova realidade. Concordamos em pleno com a necessidade de dotar as zonas rurais de meios de internet fundamentais ao funcionamento das tecnologias e equipamentos mais inovadores. Pergunto,
qual a posição das comunidades locais e do poder local face aos investimentos agrícolas. Como envolver os investidores estrangeiros neste processo? Obrigada, Sr. Deputado. Passava de imediato a palavra ao Grupo Parlamentar do Partido Socialista, Sra. Deputada Isabel Ferreira. Faz favor. Muito obrigada, Sra. Presidente. Cumprimento as senhoras e os senhores deputados e cumprimento a Sra. Presidente do Conselho Nacional de Ética para as Ciências da Vida, Maria do Céu Patrão Neves, e um cumprimento muito especial ao Sr. Professor Pedro Ferreira. É um prazer vê-lo aqui a apresentar também como relator deste relatório que partilharam connosco e que eu considero de elevada qualidade, e por isso agradeço todo o empenho dedicado. Queria começar por partilhar com todos que a tecnologia é de facto uma oportunidade de aproximar a agricultura aos novos agentes de dinamização, nomeadamente, como falava a Sra. Presidente do Conselho Nacional, aos públicos mais jovens. E, naturalmente, associando esta atividade aos atuais vetores do conhecimento. Depois, uma segunda dimensão é que a modernização do setor agroalimentar, que nós temos vindo a assistir, a ritmos diferentes, também em diferentes regiões do nosso país, mas ela, sem dúvida, será o caminho para contribuir para a competitividade económica de todo o país. E é muito importante observarmos que isto só é possível porque está sustentado em graus de inovação crescentes, e esse é o único caminho. Depois, também aqui a relação clara que nos trouxeram entre a tecnologia e a resposta a desafios, aos novos desafios sociais, aos novos desafios societais, e é um elemento-chave, nomeadamente na promoção de dietas saudáveis, mas também é um agente mitigador das alterações climáticas, como referiam, um motor de revitalização das zonas rurais, e abordaram também a questão da coesão territorial, e um novo impulsionador de capacitação. Mas os recentes acontecimentos, desde a pandemia até às guerras que temos observado, também colocam aqui, ou melhor, recolocam a agricultura no sítio em que ela deve estar, que é o garante até da soberania dos diferentes Estados. Queria também dizer que, em particular, a figura 1 do vosso relatório, que mostra a evolução das tecnologias, aquelas que são utilizadas no presente e aquelas que serão utilizadas num futuro próximo, é particularmente feliz e ilustradora do cenário de fundo daquilo que acontece no nosso país, porque verificamos que, no que diz respeito aos novos métodos de produção, vemos que o futuro é sempre uma aposta em métodos cada vez mais sustentáveis do ponto de vista ambiental. No que diz respeito às tecnologias para aumentar a eficiência da produção, também vemos aqui o enorme peso, sobretudo da componente genética, mas em novas abordagens que aumentam a produtividade. E, finalmente, a incorporação de tecnologias e aplicações digitais, que é, de facto, o instrumento mais poderoso para aumentarmos a eficiência também na produção. O mais importante é utilizar as tecnologias para otimizarmos aquele que é o eixo orientador da modernização agroalimentar, e que é o eixo clima, água, energia e alimentos. Quanto mais otimizado estiver este eixo nas diferentes dimensões, mais perto estaremos de cumprir as metas, quer de transição energética, quer da transição climática. E estas também são as missões, uma das missões importantes do Horizonte Europa, e por isso uma missão completamente dedicada à questão, sobretudo, do eixo solo-alimentos.
E, falando em solo, levava-me à segunda reflexão, que também fica evidente no vosso relatório, que é, e agora a senhora Presidente utilizava o termo encruzilhada, que eu partilho, é mesmo um grande desafio, porque às vezes as problemáticas que se nos colocam parecem completamente em polos opostos e, portanto, nós temos que saber lidar com dimensões que estão nos extremos. E no que diz respeito à gestão do solo, isso é absolutamente importante, porque, por um lado, nós temos que preservar a sua biodiversidade, mas, ao mesmo tempo, vamos ter que intensificar a produção, vamos ter que aumentar e apostar na diversificação produtiva, incluindo a aposta em novas espécies, seja a nível genético, seja utilizando também as ferramentas de gestão hídrica para esse efeito. Depois, outro desafio é o equilíbrio entre o escalonamento produtivo que é necessário à internacionalização dos bens alimentares e a aposta nas cadeias curtas de produção e de distribuição. E, portanto, tem que haver aqui este compromisso entre a produção nacional e a internacionalização, que aconteceu em alguns setores, subsetores do agroalimentar. Ai, estou muito atrasada, peço desculpa. Concluía mesmo, havia aqui muito mais a dizer, mas queria deixar só aqui uma nota muito importante. O governo anterior fez um grande investimento lançando um programa de modernização das ciências agrárias e por isso essa era a minha pergunta específica. Qual é que é também a vossa sensibilidade para a aposta na qualificação e na modernização das ciências agrárias nesta caminhada de modernização do setor globalmente? Obrigada, Sra. Deputada. Passava de imediato a pergunta ao Grupo Parlamentar do Chega. Sr. Deputado Pedro Frazão, faz favor. Muito obrigado, Sra. Presidente. Senhores deputados, quero saudar muito efusivamente os senhores professores doutores que estão cá do Conselho Nacional de Ética para as Ciências da Vida. E a primeira pergunta que lhes deixo é se têm sinceras expectativas que desta vez as recomendações expressas neste vosso relatório sejam ouvidas tanto aqui na Assembleia da República como pelo poder político, porque, lamentavelmente, nos últimos anos em Portugal, nós temos vindo a ver o vosso Conselho a opor-se ao aborto, mas o aborto a ser aprovado, ao opor-se eticamente à eutanásia, mas a eutanásia a ser aprovado. O vosso Conselho também se opôs à manipulação indevida de embriões humanos, que também está a ser utilizada, e podemos ir também para o assunto da legalização das drogas, que também foi abordado recentemente e cuja extrema-esquerda continua a levantar e até alguns setores dentro do Partido Socialista. Portanto, a primeira pergunta que lhe deixo é, Sra. Professora, uma pergunta muito política, se tem esperança que desta vez, agora que o PSD está no governo e que é possível fazer uma maioria à direita neste Parlamento, se de facto agora o Conselho Nacional de Ética para as Ciências da Vida pode ser ouvido e que as suas recomendações tenham alguma repercussão naquilo que são os destinos da nação, para que possamos dirigir o país com um pendor ético, mas também moral e de acordo com aquilo que são as recomendações dos especialistas. Atendendo a este relatório que nos é dado hoje a analisar, em primeiro lugar quero parabenizar-vos pela elaboração do mesmo e também pela tónica que põem na necessidade de alimentar o mundo e pela tónica que põe de que essa alimentação será conseguida pela tecnologia e pela grande agricultura. É manifesto, quando se lê este relatório, que, de facto, na perspectiva dos senhores professores, aquilo que vai tirar a fome do mundo é, de facto, a agricultura tecnológica, a agricultura de precisão ou até, um termo que aqui usam, a agricultura digital. Mas essa agricultura, senhores deputados e senhora Presidente, não é feita pela pequena agricultura, que nós também defendemos e que alguns partidos da extrema-esquerda, que eu tenho a que lamentar que não estejam aqui hoje, querem impor a todo o território nacional. A pequena agricultura, a agricultura familiar de pequena escala, como disse o senhor professor Fevereiro e muito bem, é complementar, mas aquilo que vai tirar a fome do mundo é a agricultura tecnológica, é, digamos, a grande agricultura. E aí
É necessário, de facto, essa inovação tecnológica e é necessário também retirar este preconceito ético-moral que muitas vezes está no pensamento hegemónico da comunicação social e de alguns agentes políticos que atacam deliberadamente e constantemente o setor agrário. A consequência disso foi, obviamente, a revolta dos agricultores por toda a Europa recentemente e, consequência disso, é também a mudança de políticas aprovadas em Bruxelas, havendo um volte-face naquilo que era defendido pela própria Presidente do Parlamento Europeu, Ursula von der Leyen, que teve que regredir em algumas das medidas que iam contra a produção alimentar. E isso encontra-se aqui também no vosso relatório, porque, de facto, esta segurança alimentar e este imperativo ético de que falam os senhores professores é um imperativo ético que tem um sublinhado na soberania alimentar, não só nacional, mas como um bloco europeu e também, obviamente, como uma potencial ajuda aos países em desenvolvimento. Nós não podemos ajudar os países em desenvolvimento nas suas crises de fome que vão sendo manifestas e cíclicas se não tivermos a nossa própria soberania alimentar e se não tivermos também excedentes alimentares para podermos atender a essas crises alimentares. E, portanto, o setor alimentar, a produção alimentar, assente na tecnologia digital e na tecnologia de ponta, é, de facto, um setor estratégico, não só para a Europa, mas também para todo o mundo. As recomendações que deixam são basilares e, portanto, acredito que elas serão realmente seguidas. Aumentar a produção de alimentos, que será feita, obviamente, pela grande agricultura e pela agroindústria. Diminuir os impactos ambientais, sem colocar aqui, eu quero saudar isso, sem colocar aqui se os impactos ambientais e as alterações climáticas são antropogénicas ou são algo que existe já no planeta Terra desde há 4.600 milhões de anos, quando o planeta Terra foi formado, que vemos várias eras glaciares, eras quentes e, portanto, sem existência da espécie humana. E, portanto, nós temos que atender a estas alterações climáticas como algo que é sempre existente no decurso destes 4.600 milhões de anos do planeta Terra. E, portanto, essas tecnologias que dividem aqui em biológicas e digitais são apresentadas num quadro muito interessante, na página 13, onde nos mostra, e vou terminar, Sra. Presidente, aquelas que são as tecnologias que já foram implementadas e quais as que estão ainda por implementar. E eu gostava de perguntar das implementadas, se acham quais é que são as que estão mais disseminadas e aquelas que estão menos disseminadas e que deveriam ser potenciadas e as que estão ainda por implementar, quais é que seriam as mais prioritárias. E, por fim, para terminar, Sra. Presidente, gostava que respondessem a um dilema ético, que é aquele dilema ético que se põe sempre na automação, a automação quer agrícola, quer a automação industrial ou laboral, digamos, que é tem mesmo que terminar, o dilema ético. Vou terminar, Sra. Presidente, com esta pergunta, que é o dilema ético de termos a automação e a tecnologia por um lado e, por outro lado, a perca de empregabilidade e a perca de postos de emprego. Como é que nós podemos responder? Sr. Deputado, já vai mais de 6 minutos, tem mesmo de terminar, Sr. Deputado. Já lhe pedi 3 vezes para terminar, Sr. Deputado, já ultrapassou em mais de 1 minuto o seu tempo. Sobre este choque ético que existe entre a automação e a perca de postos de emprego. Muito obrigado, Sr. Presidente. Obrigada, Sr. Deputado. Nós temos uma tabela. Eu costumo ter aqui alguma margem para permitir que os senhores deputados terminem as vossas intervenções, terminem a pergunta que estão a fazer, o que não implica que solicite 3, 4 vezes para terminarem e se ultrapassem mais de 1 minuto o tempo, porque permitiu-se acabar a primeira pergunta, permite-se acabar a segunda e não se pode ir para a terceira e para a quarta. Os senhores deputados têm que gerir o tempo de forma a que consigam, o mais razoavelmente possível dentro do tempo, fazer as perguntas. Passava de imediato ao grupo... Sr. Presidente, eu peço a palavra, por favor. Diga, Sr. Deputado, para que efeito? Uma interpelação à mesa. Seja mesmo uma interpelação à mesa, faz favor, Sr. Deputado. Sim, muito obrigado, Sr. Presidente. Peço a palavra para uma interpelação à mesa sobre a condução dos trabalhos, relembrando que na nova grelha aprovada para as audições, os deputados e os grupos parlamentares não dispõem de uma segunda ronda. E, portanto, não dispõem de uma segunda ronda, obviamente que têm que colocar as questões na primeira ronda. Sendo essa primeira ronda... Sr. Deputado, isso não me parece ser uma interpelação à mesa, peço desculpa, não é uma interpelação... Sobre a condução dos trabalhos. Senhor Deputado, a grelha está aprovada
por favor, Sim, não, mas é sobre a permite... condução dos Sr. trabalhos e Deputado, de toda a forma, Sr. sobre a Deputado, forma como a Sra. Presidente me está a tentar cortar a palavra. não estou, a mesa já percebeu a interpelação do Não, Sr. não Deputado, percebeu porque uma ainda não interpelação à terminei. mesa. Sr. Deputado, a Não, mesa não já percebeu percebeu a interpelação à Não, mesa. não percebeu porque O ainda Sr. não terminei, Deputado Sra. constantemente julga ou trata as interpelações à mesa como intervenções que não são. A mesa já entendeu o ponto de falar vista sobre um e, assunto. portanto, Sr. Deputado, faz Quer favor dizer, de terminar. Não, eu vou terminar, mas a interpelação à mesa não tem um quadrante temporal e, portanto, agradecia que me deixasse terminar o meu raciocínio, porque ainda não estava terminado. E o meu raciocínio decorria do facto de não existindo uma segunda ronda e existindo uma tradição parlamentar nesta comissão, nomeadamente da legislatura anterior, em que existia, de facto, uma tolerância perante os deputados nestas audições, que, de facto, fosse dado a tolerância devida aos grupos parlamentares. Eu tive o cuidado de responder à Sra. Presidente de cada vez que a Sra. Presidente tentou interromper uma palavra, dizendo que ia terminar, e filo, dentro do tempo regimental e utilizando menos de 10% do meu tempo de tolerância, e, portanto, acredito que não é necessário a Sra. Presidente estar constantemente a dizer que eu tenho que terminar, porque uma vez dita a primeira vez, eu sei que tenho que terminar, e também não lhe fica bem, Sra. Presidente, estar depois da minha intervenção, estar a fazer esse reparo em público, diante dos nossos convidados da audição hoje, e penso que isso pode ser um tema que deve ser tratado em sede de comissão ou até em mesa em coordenadores. Portanto, não lhe fica bem, Sra. Presidente, estar terminada. Sr. Deputado, já terminou? Já terminou, Sr. Deputado? Não, não terminei ainda. Terminada a minha intervenção, eu vou terminar. Terminada a minha intervenção, estar a fazer uma reprimenda em público a um grupo parlamentar que é a terceira força política. Portanto, agradecia que no decurso da tramitação dos trabalhos parlamentares tivesse cuidado de não o fazer. Muito obrigado. Obrigada, Sr. Deputado. Como levantou o incidente nos termos muito particulares, vai permitir à mesa e a mim, na pessoa da sua Presidente, que lhe responda. Primeiro, Sr. Deputado, democracia significa submetermos à vontade das maiorias. A grelha foi aprovada pelas restantes forças políticas, apenas com o voto contra do Grupo Parlamentar do Chega, para lhe recordar, portanto, Sr. Deputado, nós submetemos-nos, não raras vezes, porque, dizem os juristas, dura lex, sed lex. A lei é para obedecer, uma grelha aprovada são grelhas aprovadas e, portanto, Sr. Deputado, no mais, temos que cumprir as grelhas. No mais, Sr. Deputado, e para lhe lembrar, porque é bom termos memória, o tempo de tolerância que a mesa deu ao Grupo Parlamentar do Chega foi rigorosamente o mesmo que deu ao Grupo Parlamentar do PS, que, passado 27 segundos, eu disse, Sra. Deputada, tem que terminar. Não. E depois há outra coisa, Sr. Deputado, que tenho que lhe dizer. O Grupo Parlamentar do Chega é a terceira força política, mas aquilo que eu digo à terceira força política é o que eu digo à segunda e à primeira nas mesmas circunstâncias. Se o Grupo Parlamentar do Chega gosta ou precisa ou tem a necessidade de achar que quando viola as regras está a ser vitimizado, é algo que não pode sacar à mesa essa responsabilidade. Tanto mais, Sr. Deputado, que me disse e repetiu 3 ou 4 vezes que depois da primeira vez que percebeu perfeitamente, o que eu lamento é que tenha percebido, mas não tenha parado. Porque só foi necessário dizer a segunda e terceira vez, porque não obstante o tempo de tolerância que a mesa lhe deu para terminar a ideia, o Sr. Deputado continuou ininterruptamente, cada vez que lhe era chamada a atenção, cada vez que lhe foi chamada a atenção, Sr. Deputado, não é responder, Sr. Deputado, é terminar a intervenção, que é muito diferente. Nós podemos procrastinar uma intervenção durante 1 hora dizendo vou terminar. E não é esse o espírito das intervenções e, portanto, espero que tenha ficado esclarecido e lamento, mesmo que tenha sido necessário fazê-lo aqui, mas só foi porque o Grupo Parlamentar... Só foi porque o Grupo Parlamentar do Chega não terminou a sua intervenção após a primeira, a segunda e a terceira interpelação. E esse tratamento é exatamente o mesmo para todos os grupos parlamentares. Dito isto, passava de imediato a palavra ao Grupo Parlamentar da Iniciativa Liberal, Sr. Deputado Mário Lopes. Muito obrigado, Sr. Presidente. Vamos voltar a falar do que interessa. Antes de mais, queria começar por saudar a vinda do Conselho Nacional da Ética para as Ciências e para a Vida, não apenas a sua vinda, mas a elaboração deste relatório, que nos parece revestido de extrema importância, porque chega aqui um conjunto de conclusões que, apesar de já terem aqui um amplo consenso científico, ainda estavam envoltos em alguma nebulosa, alguns mitos, alguns preconceitos. Aliás, faz lembrar um bocadinho a discussão no tempo das vacinas e da tecnologia mRNA, que se dizia que tinha sido criada há 6 meses, quando foi criada, tem 20
20 anos foi apenas utilizada no novo vírus, no SARS-CoV-2, ou então também a nebulosa à volta da energia nuclear. Portanto, este relatório acho que pode definir aqui um ponto de partida para que possamos finalmente começar a utilizar esta biotecnologia no setor agroalimentar e, com isso, aumentar o rendimento das explorações, aumentar também o retorno para os agricultores que bem precisam, aumentar a produção, conseguir acompanhar o aumento da população. Portanto, tudo isto, de facto, é extremamente importante. Outros países já o faziam. Enfim, Estados Unidos e Canadá à cabeça, já há décadas que usam a edição genómica com sucesso, e aliás essa até vai ser uma das questões que irei endereçar ao Conselho Nacional, que é, enfim, da ampla evidência que existe, e no qual eu não sou especialista nessa área do ponto de vista científico, mas gostaria de saber que riscos é que são conhecidos, e alguns, relativamente à edição genómica, mas seja como for, a evidência empírica mostra que os benefícios superam a larga margem os potenciais riscos que existem, enfim, como nas vacinas, aliás, mal comparado como nas vacinas. Portanto, este relatório é de facto um bom ponto de partida. É pena que os grupos parlamentares que deviam estar a escutar as conclusões deste relatório não estejam aqui presentes nesta comissão. Eu acho que é importante dar nota disso e que fique lavrado em ata, que os grupos que de facto tipicamente obstaculizam e se opõem a estas novas tecnologias, à edição genómica, e que têm apenas uma visão muito parcelar da agricultura numa perspectiva estritamente biológica, que também é importante, naturalmente, mas que não é suficiente para uma produção em larga escala como a humanidade exige, e iria, sobretudo, este é o ponto mais importante, que diria que nos deve motivar, de certa forma, que é os primeiros países a serem afetados seriam precisamente os países em desenvolvimento, os países mais carenciados. Se de facto houvesse uma reversão na forma como nós produzimos e nestas tecnologias que nos permitem dar escala à agricultura, os primeiros a sofrer seriam os países em desenvolvimento, países africanos, países subsaarianos e, portanto, seriam os mais pobres, os mais vulneráveis, os principais afetados por essa decisão. Portanto, é muito importante, e quero reiterar este ponto, que agora o relatório produza consequências e, portanto, possamos ter uma discussão desempoeirada, que se possa começar a utilizar estas tecnologias, não apenas em Portugal, este é um problema também a nível europeu, e se possa, de facto, avançar com a edição genómica. Portanto, no geral, estamos politicamente alinhados, embora nos pareça que aqui há um critério ou um conjunto de princípios que extravasam a questão política, que são princípios éticos e também técnicos. Portanto, aí não nos compete estar a pronunciar sobre isso, apenas saudamos as conclusões desse relatório, no sentido em que permitem, de facto, reforçar a agricultura. E, portanto, para além da questão dos riscos, também gostaríamos de saber se existe, que casos de sucesso é que nós temos na edição particular de sementes. Portanto, enfim, já existe bastante edição genómica, geralmente para a remoção de sementes, ocorre-me agora às uvas, mas do ponto de vista da edição direta das sementes, que casos de sucesso é que na elaboração daqui do relatório possam ter levantado. E era isso nesta primeira e única intervenção. Muito obrigado. Obrigada, Sr. Deputado. Terminamos assim a nossa ronda das intervenções pelos diversos partidos políticos. 10 minutos agora, consoante entenderem repartir. Sr. Professor, Sr. Professor. Começa o professor Pedro Freire. Começo eu. Está bem, muito obrigado. Antes de mais agradecer, obviamente, todos os comentários e perguntas que os senhores deputados colocaram. Não matarei a qualquer aspecto político, portanto não é a minha competência. Gostava de realçar, ou talvez fazer mais comentários, porque não houve muitas perguntas, a não ser esta última, gostaria depois de responder muito rapidamente, mas gostava de ressalvar das vossas intervenções que de facto é a complexidade e a multiplicidade de fatores que implicam a atividade agrícola. Foram referidos N fatores e esse é o grande problema que temos pela frente, que é que tecnologias vamos utilizar para gerir da melhor forma toda a atividade agrícola nas suas multiplicidades. Porque falou-se na pequena agricultura, falou-se na grande agricultura. Obviamente que não é a pequena agricultura
se calhar na Europa não tem tanta importância do ponto de vista de suprimento alimentar, mas se calhar se formos para outros países e outras regiões, a pequena agricultura tem um impacto determinante e não querendo com isso dizer que não se deva utilizar toda a tecnologia para otimizar os processos mesmo na pequena agricultura. E, por exemplo, a utilização de técnicas de melhoramento molecular, vamos pôr desta maneira, pode ter uma importância enorme nessa pequena agricultura. Porquê? Porque, no fundo, estamos a pôr nas plantas características que reduzem a necessidade de introdução de fatores de produção e que facilitam o aumento de produtividade, mesmo em parcelas relativamente pequenas. A questão da gestão de todos estes processos é, de facto, algo que tem que ser pensado. Obviamente que, por exemplo, a utilização da inteligência artificial e da digitalização permitirá realizar ou otimizar, através da análise de dados em tempo real, permitirá tirar conclusões e para gerir melhor as diferentes parcelas que temos, sejam pequenas, sejam grandes parcelas. Portanto, este aspecto também é preciso ressalvar. Diria que, relativamente a aspectos particulares, é óbvio que, para mim, há algumas pessoas que me conhecem que as questões do melhoramento genético e edição genómica me são caras. Senhor Deputado, que me fez a pergunta sobre a edição de sementes, nós não distinguimos entre edição de plantas ou edição de sementes. Quer dizer, o que acontece é que há alterações genéticas que introduzimos nas plantas e depois as plantas que produzem sementes e essas sementes são geneticamente modificadas. Portanto, não existe aqui uma tecnologia específica para se introduzir numa semente uma alteração. São aspectos técnicos. Mas, portanto, quais são os riscos desta tecnologia? Bem, eu diria que são os riscos de qualquer outra tecnologia, na realidade. O motor a combustão tem sido utilizado durante mais de um século, se calhar, para o desenvolvimento da atividade humana e nós sabemos que constitui um risco. Esse risco é um risco assumido, da mesma forma que deveremos assumir o risco associado a utilizar qualquer uma destas tecnologias com as suas virtualidades. Quer dizer, teremos que perceber se o risco é aceitável ou não e, se é aceitável, qual é a melhor forma de o gerir nas condições particulares em que o utilizamos. E, portanto, para terminar, gostaria de dizer que a questão da competitividade é obviamente um fator determinante, a competitividade económica da atividade agrícola, porque sem ela, obviamente, não teremos agricultura e não podemos voltar, vou reforçar aquilo que disse, não podemos voltar a pensar que podemos utilizar um arado e 2 bois a puxá-lo para conseguir aumentar a produtividade, reduzir os impactos ambientais, reduzir a quantidade de terra que utilizamos, melhorar as características do solo, etc, etc, etc. Muito obrigado. Muito obrigada. Sim, eu devo dizer que nenhum de nós está aqui numa função política, como compreenderão, apesar de eu ter estado 5 anos numa comissão parlamentar do Parlamento Europeu da Agricultura. Por isso tenho experiência nessa área, mas não é nesta função que eu aqui estou. E a nossa função aqui é precisamente mostrar a dimensão social da agricultura, não apenas técnica e científica, porque terão também outros intervenientes para o efeito, mas perceber o impacto que tem do ponto de vista social e como é que é possível, de facto, avançar com as novas tecnologias e mais, como é que as novas tecnologias aplicadas à agricultura são verdadeiramente um imperativo ético, porque são a única via hoje que está claramente fundamentada, do ponto de vista técnico-científico, para responder àquilo que se pede da agricultura, começando, obviamente, pelo direito à segurança alimentar.
Mas tenho, de verdade se diga, tenho eu, com todo o Conselho, expectativa que os parceiros do Conselho Nacional de Ética comecem a ser efetivamente mais ouvidos pelos senhores deputados, porque o trabalho que nos une é exatamente o mesmo. Estamos em perspectivas diferentes, mas todos nós trabalhamos para a qualificação das políticas públicas. Em relação a algumas das questões que nos foram colocadas e que compreenderão, não temos tempo de abordar todas, não desenvolvemos muito a questão da água, porque já tínhamos um documento sobre a água que eu vou deixar à Senhora Presidente. Também em relação a questões que nos foram colocadas pelo Sr. Deputado Mário Lopes sobre a edição genómica, fizemos um relatório também sobre a edição genómica. Vamos deixar estes resumos com o QR Code que vos orienta imediatamente para esse trabalho também. No que diz especificamente ao nosso relatório de hoje, vejam que toda a nossa orientação é no sentido de identificar quais são os setores fundamentais, sejam eles do ponto de vista político e legislativo, sejam eles do ponto de vista da produção, empresas, indústrias, universidades, centros de investigação, pequenas comunidades. Por isso, identificar aqueles que são stakeholders, os que são as partes interessadas, e criar sinergias para que eles trabalhem em conjunto. E este é um trabalho que tem que ser feito, e tem que ser feito por quem tem responsabilidades políticas. Nós só podemos apontar caminhos, esperar que realmente estes caminhos possam ser, pelo menos, tomados em atenção, e devo dizer que o facto de nos receberem aqui e de terem lido o relatório e terem tido muita atenção e de nos terem colocado questões pertinentes, já mostra que, efetivamente, estamos a trabalhar em conjunto e temos a expectativa de assim continuar. Neste sentido, a pequena agricultura é importante, a grande agricultura é importante, é preciso perceber quais são os setores que precisam de uma e aqueles que precisam de outra, porque, por exemplo, sem a pequena agricultura nós também não temos curtos-circuitos, que é mesmo o termo, e reparem como estes curtos-circuitos são importantíssimos, por exemplo, em regiões edafoclimáticas que não permitem a grande agricultura, mas a manutenção dos solos é importante e vai ser feita por uma agricultura mais familiar. Não vamos para alternativas. Nós não precisamos de ter um pensamento binómio. Nós temos de ter, ou dicotómico, nós temos efetivamente que criar sinergias para efetivamente progredirmos. E estas sinergias, assim terminavam também as nossas recomendações, são sinergias que nós aplicamos, por exemplo, aos fundos europeus. Não é só a PAC, há outros fundos. É preciso ver como é que eles se coordenam em diferentes regiões do país, para diferentes culturas, como é que nós podemos realmente articulá-los para podermos rentabilizar, otimizar os fundos e rentabilizar a agricultura. Propusemos também estas ações conjuntas a nível legislativo, administrativo, financeiro, infraestruturas. Sei que leram porque o referiram aqui também. E a outros níveis que já aqui também referi. Neste aspecto, e faltando menos de um minuto, permiti que termine dizendo, no fundo, aquilo que nos anima ao chegar aqui e agradecendo mais uma vez, desta vez, não apenas o terem-nos recebido, mas nos terem atendido e escutado, que são duas coisas absolutamente diferentes, e nós sentimos bem acolhidos e bem escutados, e agradecemos muito por isso. Qual é a nossa expectativa ao chegar aqui? Contribuir, como já disse, convosco em funções diferentes para a melhoria de políticas públicas, neste caso da agricultura. A legislação é fundamental. A agricultura não se faz apenas com dinheiro. Muitas vezes julgam que é apenas, outras pessoas julgam que é apenas com financiamento. Não, as condições favoráveis para o desenvolvimento da agricultura começam a esboçar-se no enquadramento político-legislativo. E esse, senhores deputados, é certamente a vossa função. Muito obrigada. Obrigada a nós. Foi, de facto, uma audiência que foi particularmente importante, até porque nós vivemos um momento de uma verdadeira encruzilhada em que parece haver uma dissociação entre alimentação e agricultura, e esta sensibilização, obviamente, com abordagens diferentes, é fundamental e tem que ser feita. Portanto, agradeço-vos muito. O documento sobre a água será distribuído pelos senhores deputados e muito obrigada.